Boa noite, professor. Meu nome é Lucas, esse é o Vitor. Esse é o nosso grupo. A gente vai falar sobre análise de regressão linear. Bom, nosso trabalho vai ser apresentado com base na regressão linear com dados de dataset de turismo baseados em dados reais. Vamos falar agora sobre regressão linear. A regressão linear múltipla é considerado um cenário em que você deve prever o gasto total de um turista com base nos seus gastos, como hospedagem, alimentação, passeios, compras e assim por diante. Nesse caso, a variável dependente depende de várias variáveis independentes. Aqui temos uma equação que é para encontrar a relação entre os dados do gasto total e do restante dos gastos dos turistas. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre os conceitos. Tem alguns conceitos importantes, que é a variável preditória e a variável alvo. A variável preditória é a variável independente que tem o poder de influenciar na variável que nós queremos encontrar. Então, ela influencia a variável independente. Por exemplo, quantos quartos, idade da casa, isso tudo influencia. A variável alvo é a variável que queremos prever. Por exemplo, o preço da casa. Pode passar. Cálculo do coeficiente. A gente vai falar sobre uma função do cálculo coeficiente da função do primeiro grau, que é os algoritmos de regressão linear, em sua maioria, utilizam um método para calcular tais coeficientes, que é chamado método dos mínimos quadrados. Que é o tal método visa buscar o melhor valor que os coeficientes possam atingir, de maneira que a diferença entre o valor predito pela função e o real sejam os menores. Deixa eu passar. Agora vamos falar sobre a avaliação de modelo do regressão linear, que é para saber como é a performance. Teremos três tópicos: o teste F de significância global, que afirma se ao menos uma variável do modelo está relacionada com a variável alvo. A segunda, testes de significância individuais, que se diz o quanto das variáveis preditórias explicam a variável alvo. E a terceira, coeficiente R ao quadrado, diz o quanto o modelo explica seus resultados. É um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Agora a gente vai falar sobre o dataset de turismo de 2018. O que ele se trata? Se trata de uma demanda turística realizada com visitantes e turistas na cidade em alta e baixa temporadas para conhecimentos de perfil turístico e hábitos de consumo do indivíduo que visita a cidade. Como foi feito? Foi feita uma pesquisa de demanda turística realizada com visitantes e turistas na cidade em alta e baixa temporada para conhecimento de perfil turístico e hábitos de consumo dos indivíduos que visitam a cidade. O dataset foi feito pelo órgão Governo Federal, juntamente com a Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, agora a gente vai para a parte de análise do notebook, onde faremos uma análise do código da regressão linear no Google Colab. Aqui está o link abaixo e agora o Vitor vai explicar melhor para você. Boa noite, professor. Seguindo aqui sobre o código, aqui o nosso dataset, como o Lucas falou, é sobre tentar prever os gastos dos turistas que visitam BH no ano de 2018. A gente utilizou esse modelo de base de turismo.csv, que está na pasta do Sample Data. Esse é um dataset que tem muitas colunas, então a gente delimitou para só algumas que a gente iria utilizar de fato. Seguindo aqui no código, aqui a gente mantém o que é padrão, os imports do Panda. Aqui é só para realmente criar uma pasta de content no Drive. E aí vamos chegar no código de fato.
Bom, como a gente falou anteriormente, a gente começou a delimitar o número de colunas desse dataset, porque eram muitas. Então, estamos utilizando apenas as variáveis de gastos aqui para poder fazer a análise do modelo. Então, aqui a gente vai focar mais nesses gastos de hospedagem, gasto de alimentação, gasto de transporte interno, atrativo e passeios, compras, outros e o gasto total. Então, somente esses campos. Aqui a gente faz o read CSV, e aqui estaria o nosso dataset. Agora, estamos utilizando uma função do describe. Essa função do describe, a gente basicamente já vai começar a perceber alguns pontos, como por exemplo que os gastos máximo e médias de compras e hospedagens dos turistas de BH são os maiores na tabela, como podemos ver aqui, né, a média de gasto de hospedagem e a média de compras são os maiores em comparação aos outros, e o valor máximo também. Isso já é um dos indicadores, podemos dizer, do que mais rende para a cidade de BH, podemos dizer assim. Agora aqui fazendo uma análise mais exploratória, né, ou mais precisamente o EDA. Nessa análise exploratória, também conhecida como EDA, é feita uma investigação para que se possa ter um resumo do que os dados podem nos dizer. Essa análise também é base para que se possa criar hipóteses e posteriormente fazer interferências sobre os dados. Esses gráficos são montados por apenas duas variáveis, ou seja, são distribuições bivariadas, né, podemos dizer assim, é meio aleatório, mas aqui a gente mais vai focar nessa penúltima coluna do gasto total, em comparação com a hospedagem e as compras, que basicamente são os gráficos que mais se assemelham à linha da relação da regressão linear, né? Então, as bolinhas aqui dos dados dos gastos de hospedagem, por exemplo, e do gasto de compras, elas mais se aproximam, né, de uma linha, como podemos dizer, de uma linha aqui no gráfico, de uma linha da regressão linear. No gráfico abaixo, a gente pode observar é o gráfico do Seaborn, é um histograma, né, que a gente já começa também a ter outros dados de que as pessoas, a maior parte dos turistas de BH gastam entre 100, 200, 300 reais. Então, eles gastam bem menos. A maioria dos turistas gastam menos. Então, já é um ponto de atenção aí também para hospedagem e para compras, que são pontos que rendem muito dinheiro para BH, só que eu acho que em quantidade eles não estão se sobressaindo, podemos dizer assim, né? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, a quantidade de hospedagem é bem menor do que a restante, só 486 de hospedagem. Então, basicamente isso. Aqui foi definido que, basicamente, as variáveis de x e y, então seriam as variáveis dependente e independente, a variável de x seria as variáveis independentes e a variável dependente do gasto total, né? Bom, seguindo aqui, a gente vai começar a fazer e treinar o nosso modelo, né? Isso aí dividindo em duas variáveis, uma para testar e outra para validar o modelo, né? Mais abaixo aqui, a gente usa o fit, né? Que vai ser utilizado por um objeto do Linear Regression, que ele basicamente vai obter resultados ali do treinamento dos modelos, né? Dos dois pontos comentados ali que eu falei, seja da dependente ou da independente. Mais embaixo aqui está sendo utilizado o intercept, para basicamente suprir aqui a nossa equação da regressão linear, né? Na nossa predição, podemos dizer assim. Ou seja, quando nessa equação aqui o x for igual a zero, o nosso valor vai ser de menos 320.
É basicamente esse o valor que a gente está tendo aqui na nossa equação. Tratando melhor agora, fazendo uma análise bem rápida aqui sobre os coeficientes, a gente pode começar a entender que a cada uma unidade aumentada no valor de x, ou seja, no valor das nossas variáveis independentes, que vai cair aqui também na nossa equação, é aumentado, por exemplo, no transporte interno, R$ 1. Então, a gente tem essa correlação. A gente pode observar que a hospedagem, por exemplo, tem o menor valor. Ou seja, tirando uma conclusão bem rápida, a Prefeitura de BH, a gente acredita que deveria investir mais em hospedagem. Por ser um dos coeficientes com menor índice, né, de pessoas, e é o que dá mais retorno financeiro para a cidade. Então, talvez seria o mais indicado. Essa linha, agora tratando mais aqui sobre as predições mesmo em si, e colocando isso dentro de um gráfico para testar o nosso modelo, a gente pode ver que essa linha preta da regressão linear, em comparação com as bolinhas azuis que são as bolinhas, seriam os dados reais, o nosso modelo ele se assemelha muito. Então, a nossa predição do gasto médio aqui dos turistas em BH está muito próxima do que é esperado do modelo, né? Então, aparentemente seria um modelo que estaria um pouco distante de um possível erro, né? O historograma aqui, ele está um pouco mal distribuído, isso pode ser também por falta de conjunto de dados, mas eu não acredito que isso seja talvez um problema visceral aqui da nossa análise e do nosso modelo. Eu acho que o nosso modelo corre bem aqui em fazer análise de que talvez a forma da hospedagem para a Prefeitura de BH seria a mais adequada. Bom, agora aqui seria apenas o cálculo dos erros das predições. Então, o erro médio, por exemplo, da distância da predição seria de 182. O erro do quadrado médico, o erro do quadrático médio seria de 42.556. E um número aqui que é muito interessante seria a raiz do erro quadrático médio, que é um cálculo feito pelos resíduos do gráfico de predições e tirando uma média do desvio padrão para mais ou para menos. Então, que a bolinha estiver para cima da linha ou para baixo, né? E para se alcançar o desvio padrão de todos os pontos do gráfico do Seaborn é de 206. Significa que quanto maior o valor do resíduo para a bolinha chegar na linha vertical, pior é o modelo. Então aqui a gente percebe que talvez o nosso modelo chegou bem próximo, é um valor bem abaixo aí, então a gente acredita que o nosso modelo talvez esteja estaria correto, né? Podemos dizer assim. Então, só terminando aqui também a apresentação juntamente com o código, o senhor vai poder analisar melhor. A gente vai ter as referências bibliográficas, da onde a gente tirou as informações. E muito obrigado, professor. É isso. Obrigado, professor. Boa noite.